Amém? Com a palavra, Sarinha. A paz do Senhor, meus irmãos, espero que esteja tudo bem com vocês. Desculpe o atraso, tia, aqui tá chovendo bastante agora, começou, não sei se foi uma tromba d'água, caiu a minha luz, eu tava tentando entrar pelo 4G, mas já consegui aqui, acho que voltou até o Wi-Fi agora. Foi bem rapidinho, uma chuva com vento rápido e parou, agora tá uma calmaria, né? Depois da chuva, né, sempre vem a calmaria. Hoje eu queria pedir para os irmãos abrirem em João, capítulo 4, versículo 7, uma passagem muito conhecida da mulher samaritana. Acompanhe comigo o versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água da vida. O encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó é um poderoso exemplo, né, de inclusão, de amor, de transformação. Né? Jesus, um judeu, quebrou todas as barreiras sociais ao conversar com uma samaritana, considerada inimiga pelos judeus, e ainda mais sendo uma mulher com um passado complicado como o dela, que até então. Isso nos ensina que Deus não faz distinção de pessoas, ele olha no coração e não as aparências. Mas ao ler o texto em si, eu queria exemplificar para os irmãos e voltar, né, no passado, no Antigo Testamento, para entender o contexto dessa cena, né? E entender plenamente o que Deus conversava entre a mulher samaritana e ele, né? Que acontece que quando Salomão morre, depois tivemos a monarquia de Saul, depois de Davi nós tivemos Salomão, né? Quando Salomão morre, o reino de Israel ele se divide oficialmente em dois, né? Ele já era dividido desde a época de Davi, mas Davi era rei, né, dos dois reinos, de Israel e de Judá, que nós temos claro na Bíblia. Mas depois da morte de Salomão, o reino finalmente se divide de vez, né? E essa divisão ela acontece antes de Cristo, a partir de Salomão. Depois da morte de Salomão, nós temos dois reinos, que é o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. Roboão ficou como rei do reino de Judá, né, filho de Salomão, e Jeroboão, que era um general de Salomão, fica como rei do reino de Israel. E os reinos, eles se dividem, e assim eles permanecem divididos. Por que isso é importante para a nossa exemplificação de hoje, para o nosso estudo? Que vocês vão entender que logo depois que da monarquia foi dividida em dois reinos, né? O templo se encontrava em Jerusalém, o templo que Salomão construiu, que é o substituto do tabernáculo, que estava em Jerusalém, e quando o reino se divide em dois, os israelitas do norte, os habitantes de Israel do norte, os líderes, né, principalmente, eles não queriam que as pessoas peregrinassem ao sul para ir ao templo de Jerusalém. Não podia, né? Não, nós não queremos que o nosso povo vá até Jerusalém para adorar a Deus. Por isso eles constroem outro santuário na região de Samaria, e ali eles prestam seu culto a Javé. Isso, né? Isso é algo que foi rejeitado por Deus, né? Que na verdade nenhum rei de Israel foi bom aos olhos do Senhor, mas já começa essa divisão nesse tempo. Os de Israel adoram o Senhor na região de Samaria e os de Judá adoram o Senhor em Jerusalém. Isso é muito importante para a nossa história, que antes de Cristo, né, o reino de Israel ele é destruído antes 722 antes de Cristo, pelas minhas pesquisas. O reino de Israel ele é destruído pelo Império da Síria e deixa de existir a Síria. Então espalham-se os habitantes de Israel, os pobres, né, acabam ficando na terra e os israelitas acabam se mesclando com diversos outros povos e outras culturas, né? A partir daí surgem os judaítas,
que eram os habitantes do reino de Judá. Já não tinham, que eram os habitantes do reino de Judá, né? Eles já não tinham bons olhos para os habitantes que estavam naquela região antiga de Israel, né? Eles se misturaram, se mesclaram, já não eram puros. E tinha um outro problema, né? Eles adoravam a Javé, em Samaria, no Monte Gerizim, como nós veremos, né? Eles tinham um templo ali que adoravam o Senhor, portanto, na região de Samaria, que depois viriam a ser conhecidos como samaritanos. Eles não eram considerados corretos aos olhos dos judaítas, né? E depois, aos olhos dos judeus também não. Por isso, nós vamos ter um grande conflito entre os judeus e os samaritanos. Os judeus adoram o Senhor em Jerusalém, no templo dos samaritanos, no templo, e os samaritanos adoram o Senhor no monte de Gerizim. Eles tinham um templo também, que depois foi destruído, né? Mas é interessante falar um pouco sobre os samaritanos, porque começou a ter uma divergência muito grande dos judeus, né? Eu até vi nos comentários histórico-cultural da Bíblia uma palavra que os historiadores colocaram, que é assim, olha, os samaritanos adoram o Deus de Israel com grande devoção, praticavam a circuncisão e guardavam o sábado. Entretanto, de acordo com o que fontes posteriores podem indicar, eles só aceitavam o Pentateuco, rejeitando como apóstata a história subsequente de Israel. Para os samaritanos, o verdadeiro lugar de adoração a Deus era o Monte Gerizim, que parecem, né, que parecem sua versão dos 10 mandamentos em lugar do Monte Sinai. Olha que interessante essa troca, né? Eles rejeitavam o templo de Jerusalém. E esse é o grande conflito, né, desde a divisão da monarquia. Lembra, isso vem acontecendo e agora o povo não adora. Pelo menos os samaritanos, os antigos habitantes do reino de Israel, não adoram o Senhor em Jerusalém. Na Páscoa, eles não vão para Jerusalém. Eles adoram o Senhor no Monte Gerizim, né, os samaritanos. E algum tempo, ainda antes de Cristo, esse templo dos samaritanos ele foi até destruído, né, na revolta dos Macabeus. Ele foi até destruído por João Hircano, que foi um dos governantes macabeus. Mas eles continuavam adorando e prestando o culto nesse monte. Então há um grande conflito entre os judeus e os samaritanos. Os judeus e samaritanos eles não se davam, não tinham um bom relacionamento. E considerava, né, o outro equivocado, errado quanto à adoração a Deus. Os judeus eles prezavam pela adoração no templo em Jerusalém, e os samaritanos prezavam pela adoração no templo de Samaria, né, no Monte Gerizim. Mas os samaritanos, eles estavam equivocados, né, porque eles só aceitavam o Pentateuco e rejeitavam todo o Antigo Testamento. Esse é um pouco do contexto que eu queria passar para poder entender, né, quando lemos o Evangelho de João e quando entramos no capítulo 4. Né? Então, no capítulo 4, no verso 1, nós lemos assim, ó, quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus não batizava, mas os seus discípulos sim, deixou a Judéia e foi outra vez a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Lembrem, né, dos eventos de Jesus. Jesus realiza o primeiro milagre em Caná, na Galiléia, né, naquele casamento, logo depois do milagre que Jesus realiza em Caná, da transformação de água em vinho, que foi, né, o primeiro sinal que João nos conta, né, são 7 sinais. Depois do primeiro sinal, e na Galiléia, em Caná, Jesus vai para Jerusalém. Ele derruba as mesas dos mercadores do templo, expulsa os mercadores do templo, né, e tem aquela manifestação, né, de ira, e lá também ele se encontra com Nicodemos. Jesus sai, então, de Jerusalém e vai para a região da Judéia, que logo é o norte, porque acima de Jerusalém ali fica a região da Judéia. Por algum tempo, né, e por alguns dias, que nesse tempo Jesus tinha sido até batizado, ele vai para Jerusalém. E quando Jesus vai para a região da Judéia, depois desse tempo, nós descobrimos que João é preso, né, e que está mencionado, né, que Jesus estava preso, e logo depois da morte de João Batista,
os fariseus perceberam que Jesus continuava fazendo muito mais discípulos do que João Batista. O próprio João Batista tinha dito, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sigam a ele, não sou o Messias, ele é. Né? E por causa disso, João Batista foi preso, porque estava causando muito tumulto e causava uma resistência aos fariseus, aos mestres religiosos, principalmente aos fariseus. Só que parece que os fariseus tentaram fazer calando João Batista, mas não deu certo, porque eles descobrem que um tal de Jesus da região de Nazaré possuía muito mais discípulos que João Batista. E Jesus também batizava, não era ele mesmo que batizava, mas os seus discípulos, né? Até porque, para que ninguém futuramente pudesse dizer, nossa, eu fui batizado por Jesus. Mas Jesus continuava com esse sinal de purificação, que era o batismo. Mas quando ele estava ali na região da Judéia, e ele descobre que os fariseus estão sabendo o que está acontecendo, Jesus, então, vamos colocar aqui que ele foge, né? Ele sai, né? Porque a gente sabe que Jesus não fugiria, né? Até porque ele se entregará por toda a humanidade, né? Futuramente, mas o tempo ainda não era chegado, não era a hora dele ser preso, não era a hora de causar tumulto. Então, tudo indica que o texto, olha, os fariseus viram que estava crescendo, provavelmente eles iriam atrás de Jesus. Então, Jesus resolve deixar a Judéia e voltar para a Galileia, voltar para a região da Galileia, né? Esse é o motivo. E nesse momento que Jesus chega na Galileia, é agora que ele vai começar o seu grande ministério, que vai durar um bom tempo, né? Por volta de 27, do ano 27, ele começa o seu grande ministério, que dura ali por 2 anos pela região da Galileia. E pela região da Galileia. Mas o texto nos diz no versículo 4 que no caminho teve que passar por Samaria. Agora nós começamos a ver o contexto que nos fala que Jesus passa por Samaria e chegando ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo de Jacó, onde Jacó tinha dado ao seu filho José o poço de Jacó, ficava ali. E Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço. Por volta de meio-dia, muito bem no caminho, existem versões que falam meio-dia e outras da hora sexta, ele teve que passar por Samaria. Interessante que a gente se pergunta, né? Por que será que teve que passar por Samaria? Né? Será que tinha outro caminho? Mas eu acabei descobrindo, né, através de um historiador da história, assim, que os próprios judeus eram comum, e dos próprios judeus que era comum que os galileus passassem pela Samaria. Era uma rota mais rápida, era a rota mais curta. E era a rota mais provável, né? Algumas pessoas dizem que era comum que eles passassem por outras rotas, mas quando Jesus olha e diz, né, temos que passar por Samaria, como se tivesse mudado os planos, mas é possível que não, que na verdade era a rota mesmo, que era a rota mais comum, que os galileus cruzassem, né, pela Samaria. Era a rota mais rápida. E ele chegando na cidade de Sicar, quando ele chega, né, à cidade de Sicar, Jesus estava no poço de Jacó. E esse mesmo poço, né, que foi construído lá no Antigo Testamento pela família de Abraão, Isaac e Jacó, pela terra que foi dada a José, que é Jacó, deu a seu filho José, possui posteriormente, né, José foi sepultado nessa região e chegou ali no poço de Jacó, já cansado. Quando eu li essa parte assim de Jesus cansado, é até incrível que fala que esteja escrito Jesus está cansado, né? Mas quando João escreve, ele faz questão de mostrar a humanidade de Jesus. Jesus era perfeitamente homem, ele cansa, ele sente sede, ele sente fome, né? E isso combate as ideias pré-gnósticas, né, que já provavelmente existiam nesse tempo, de que Jesus não foi homem, ele era uma manifestação somente divina. Mas não, Jesus era um ser humano, ele se cansava. Né? No texto diz que ele se cansou e parou ali no poço de Jacó. O fato de não ter outras mulheres naquele momento, talvez seja porque ela se sinta envergonhada pelos seus pecados, ou talvez, coincidentemente, ela tenha ido buscar ali, pois era uma hora mais de sol brando. Não tem, né, muita evidência de que ela não foi ali por conta dos seus pecados, né? Mas então, o que eu quero falar é o ponto de partida da nossa reflexão
o encontro de Jesus com a samaritana, né? O encontro que constitui, a partir desse momento, o ícone a qual refere-se ver como o Senhor se relaciona com ela. Que relação estabelece? O que produz? Quais as consequências que vai ter na vida dessa mulher depois que se encontra com Jesus? Né? Quando diz no versículo de João, no versículo 7 do capítulo 4, e veio uma mulher samaritana buscar água e disse-lhe, dá-me de beber. Os seus discípulos tinham ido, né, à cidade comprar algo. A mulher samaritana disse a Jesus, como é que tu, sendo judeus, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Jesus encontra-se numa situação na qual estava cansado, com sede, naquele momento. Ele, assentando-se nesse poço, para a mulher samaritana, ele era um forasteiro que tem sede, que não tem um balde à disposição de tirar água daquele poço profundo, que é algo impossível. Mas, por sua vez, a mulher, pelo que se pode deduzir, né, na narração, é uma pessoa, uma mulher com reputação duvidosa, com uma situação de vida irregular. Né? E entre Jesus e a samaritana também existe uma conduta reprovável, né? Segundo os costumes do seu tempo, pelo fato dele pedir água a essa mulher. Dessa situação, nós podemos colher algo de grande interesse para nós. Um lugar profano e a céu aberto, um poço no meio do campo, é um encontro. E um encontro se transforma em um lugar de encontro com Deus. Então, não importa o lugar que estejamos para ter esse encontro com Deus. Né? Jesus, que é o verdadeiro protagonista, né, ele desenha a estratégia do encontro a começar com a escuta, né, da pessoa que está ali. Ele não olha para quem ela era, né, ele escuta. O que para nós, né, hoje, escutar é uma arte. Nós precisamos exercitar dessa arte de escutar, que é mais do que ouvir. Escutar na comunicação com o outro. É a capacidade do coração que se torna possível a proximidade, sem a qual não existe um verdadeiro encontro espiritual. Essa escuta, ela tem como ponto de partida o encontro, que se torna a oportunidade de relação humana, né, vivida com um olhar respeitoso, cheio de compaixão, que eu acredito que assim foi com Deus naquele momento, mas que ao mesmo tempo cure e liberte e nos faça amadurecer na vida cristã. Quando o encontro acontece dessa forma, né, ele facilita. Deus, quando encontrou a samaritana ali, dessa forma, com compaixão, ele favoreceu ali conversar com ela, ele prestou atenção àquilo que a pessoa era, ele empenhou-se na compreensão do que ela queria, do que ela vinha buscando, né? E nós devemos deixar, né, de lado o próprio mundo, a própria situação, para aproximar-se mais da pessoa. O que eu quero passar é a nossa atitude com os outros, porque ali Deus não olhou para a mulher samaritana do que ela era, mas sim do que ela se tornaria, né? E essa escuta, ela, quando se refere ao acompanhamento pessoal, espiritual, ela transcende a dimensão psicológica e adquire uma dimensão espiritual e religiosa. Então, nós não devemos olhar para o que a pessoa está passando, mas nós devemos olhar espiritualmente pelo que aquela pessoa está passando. Né? O nosso olhar de educadores da palavra, pregadores do evangelho, é também olhar para a vida de suas famílias, assegurando que há que há coisas positivas no coração de cada um e que precisamos emergir esse positivo, fazer com que essa pessoa transborde isso, a parte boa, né? Através de um trabalho de atenção, de confronto, né, com os outros e através de escutar, de refletir o que aquela pessoa está passando. Né? A escuta, ela deve nos levar a compreender de modo adequado a necessidade das pessoas, com um primeiro gesto, né, de aproximação. Quando nós vemos uma pessoa na rua, ao olhar assim para ela, a gente não deve julgar, não deve querer entender, mas sim ver o que ela tem de bom e querer fazer aflorar isso nela. Porque assim o Espírito Santo vai agir na vida daquela pessoa, né? E aconteceu isso no encontro de Jesus com a mulher samaritana. Ela foi apenas ao poço buscar água, né? Mas esse encontro que nós possamos tirar para a gente é que é o dom de Deus, é o que ele diz, né? Dá-me de beber. Tu lhe pedirias a ele e te daria água viva? A mulher disse, Senhor, não tem sequer um balde e o poço fundo. De onde tens essa água viva? Então Deus responde, todo que beber dessa água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu darei nunca mais terá sede.
A mulher disse então: dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede. Né? A gente põe a mulher assim diante de uma situação real, né? E das suas respostas, mesmo diante da sua verdade mais íntima, né? Como se descreve nos versículos, ela diz: eu não tenho marido. Mas Jesus não perde a coragem, não se dá por vencido diante das resistências. Jesus, que busca o bem no outro, do seu interlocutor ali, ele estabelece uma relação. Em vez de emitir um juízo moral de desaprovação, de repreensão, em vez de ele acusar, ele dialoga. Né? A sua linguagem, as suas palavras, elas são dirigidas ao coração daquela mulher. Né? O Jesus, ele é humano, ele estava ali em figura humana, né? Mas ele mostrou-se atento, cheio de interesse pelo que havia dentro, né, no interior daquela mulher, o que havia no coração. É isso que devemos fazer, nós devemos interpretar aquilo que a pessoa tem no coração. Né? Essa atitude do Senhor, ela faz nos pensar o quanto é importante ter o dom de discernimento. Né? Na tradição da igreja, a busca do discernimento, ela foi aplicada a uma pluralidade de situações. Né? Por exemplo, discernir os sinais dos tempos, ou discernir a vista da ação moral, ou discernimento espiritual para percorrer um caminho de vida cristã em plenitude. Né? Em todos esses casos, eles são imprescindíveis o diálogo com o Senhor e a escuta da voz do Espírito Santo. Nós devemos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Né? Na sociedade que vivemos, é como se tivesse uma vitrine, né? Vários defeitos das pessoas. A gente olha assim, as pessoas olham para a gente com mau gosto, mas é preciso que a gente olhe primeiro para dentro de si, olhe para o nosso exterior, como nós estamos lidando com os outros. Né? A gente precisa reconhecer que a luz é inspirada pelo Espírito Santo, né? Nós precisamos interpretar. Né? E isso é compreender. Sinal nela, o sinal deve ter caído, com certeza. Vou esperar mais um pouco, de Ai, repente ela entra no dados móveis. Aí, tá mudo, voltou. Sarinha. Voltou. Liga o microfone. Liga o microfone. Tá me escutando? Eu caiu a luz aqui. Eu acho que voltou agora. Mas eu tô no 4G. Eu desliguei o Wi-Fi para não cair de novo. Né? Engraçado que como um encontro, né, ele transforma a vida. Nesse momento que Jesus estava ali com a mulher, né, chegam os discípulos e eles ficam admirados, né, ao ver Jesus conversando com essa mulher. Mas ninguém perguntou, né, o que procuras, nem por que conversas com ela, né? A mulher deixou ali a sua bilha após Deus revelar-se para ela, e ela foi à cidade, dizendo às pessoas: vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não será ele o Cristo? E saíram da cidade ao encontro de Jesus. Muitos samaritanos naquela cidade, eles acreditavam em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo o que eu fiz. Os samaritanos, então, pediram que Deus permanecesse com ele, que Jesus permanecesse com eles ali. E ele permaneceu lá por 2 dias. Muitos outros ainda creram por causa da palavra dele e até disseram à mulher: já não é por causa daquilo que contastes que cremos, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Né? A samaritana, ela entra, uma mulher samaritana, né? A forma como ela conheceu, né, o modo foi muito especial, né? A fonte de água viva, que ela sentiu a necessidade de correr e anunciar, né, aos seus aquilo que acontecera com ela. E mediante o seu testemunho, fez com que muitas pessoas se aproximassem de Jesus, né? Aqueles que se encontram, como no caso da samaritana, não oferece tanto um alargamento de seu conhecimento, de sua sabedoria, mas uma proposta para crescer e mudar de vida. O mesmo poço de Jacó, símbolo da sabedoria que vem da lei, perde o seu valor e é substituído ali, podemos enxergar como água viva, que vem da fonte. Né? A imagem de Deus que é comunicada ao encontro com Jesus não é a imagem de um Deus impassivo, distante, frio. Jesus diversamente revela-se como
o Deus que dá a vida, que pode ser chamado de Pai, que não se deixa encerrar, nem controlar, nem possuir, porque é o Espírito, em espírito e em verdade. Né? A conclusão do encontro vai além do que se esperaria num final normal, isto é, que a mulher retorne à sua vida normal, com a Bíblia cheia de água, contudo, com a Bíblia cheia de água. Mas, contudo, a Bíblia que a mulher deixou abandonada e vazia para ir chamar os seus, para falar de um grande ganho. E não a perda que ela teve ali, que ela deixou a sua água, mas ela teve um grande ganho, que foi conhecer a Jesus. E ali ela fez. Né? O Jesus que a gente vê ali, ele tem esse olhar, né? Esse encontro com ela, mas ele a olha com uma forma amável, né? Como uma palavra, assim, que ele chega assim. Ela está na serra? Eu, gente, desculpa, mas tá difícil hoje. Ela está na serra? Tô aqui. Aqui também está caindo a beça. Pois é, aqui tá. Nossa, meu Deus. E também está caindo. E quando nós falamos de sede, né? Quando eu quis usar esse versículo, eu até olhei em Jeremias, ele viveu, né, no período final dos reis, quando a corrupção e o mal se estendiam pela sociedade, ele denunciou seus males, os mesmos também comuns de hoje em nossa sociedade. Mas Jeremias começou sua mensagem com isso: o meu povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Jeremias usou a água como uma metáfora para ajudá-los a entender melhor o pecado. Né? Ele declarou que eles eram como as pessoas sedentas em busca de água. Não havia nada de errado em estar com sede, mas eles precisavam beber água boa. E o que entendemos disso? Que Deus era a boa água viva que poderia saciar a sua sede. No entanto, em vez de vir ele para saciar a sua sede, os israelitas confiaram em outras fontes, com vazamentos para beber. Mas suas cisternas quebradas não retinham a água por muito tempo, e assim os deixavam ainda mais sedentos. Em outras palavras, o pecado deles, em todas as suas muitas formas, pode ser resumido como voltar-se para as outras coisas além de Deus, para satisfazer nossas sedes. Mas é essas outras coisas que não seriam capazes de saciar a nossa sede. Assim como não se pode confiar em um vidro vazando para nos fornecer algo contínuo. Né? Afinal, nas buscas vazias, os israelitas permaneceram com sede. Eles foram deixados, segurados apenas nas suas cisternas quebradas, como diz o versículo. Isto é, que todos os problemas e dificuldades causados por seus pecados, Salomão, a pessoa mais rica e bem-sucedida de toda a história, detalhou de maneira magistral a busca que empreendeu para saciar a sua sede, que é através da água viva. Né? Isso também se aplica a nós no dia de hoje, né? Nessa era de riqueza, de realização, de prazeres. A sociedade ela é de longe a mais rica hoje, né? A mais educada, mais viajada, divertida, motivada, né? Mas nós voltamos facilmente para essas e outras coisas da nossa época, né? Relacionamentos ilícitos, droga, álcool, né? Isso acredito que buscam para saciar essa sede, que muitas das pessoas que são descrentes, elas tentam preencher aquele vazio, aquela sede de algo. Mas é como um mar morto, é uma miragem, contém apenas uma morte. Uma morte ali, embora pareça uma água de longe, né, como parece o mar morto, mas é uma miragem. Nós não podemos saciar a sede de forma duradoura, sem aquele que nos dá a fonte de água viva. Né? A advertência de Jeremias e as crônicas de Salomão, elas nos levam a fazer algumas perguntas, né? Por que em nossa era moderna lutamos contra a depressão, o suicídio, o divórcio, o ciúme, a inveja? Que cisternas você usa para saciar a sua sede? Elas retêm água? Você acha que algum dia conseguirá o suficiente para saciar a sua sede? Se a sede de Salomão não pudesse ser saciada, contudo, o que obteve, como você o fará? Né? Jesus ensinou sobre essas mesmas questões, prometendo saciar a nossa sede. Ele o fez alegando representar em Israel.
com nossa conclusão aqui, a sua promessa em relação à água se destaca particularmente quando observamos que a nação de Israel ela lidera o mundo em tecnologia de água. Eu estava pesquisando, eu tinha jogado, eu queria colocar um significado melhor para a sede, e aí surgiu que eu estava lendo que Israel, eles oferecem água para diversos locais, porque ali o Mar Morto ele é caracterizado geograficamente, né, na terra de Israel. E ele está localizado na elevação mais baixa da terra, né, abaixo do nível do mar, no meio do deserto. E eu vi que a Bíblia, quando ela menciona o Mar Morto pela primeira vez em Relatos de Abraão, o Mar Morto ele fornece um plano de fundo para todos os seus escritores, os reis, né? E esses escritores usam a água como uma necessidade de vida, né? E aí eu vi que a água que os israelitas eles fornecem, que é vital, né, a sobrevivência nacional, eles tiveram que desenvolver e eles construíram plantas de dessalinização de água, né, através de osmose reversa em escala industriais. E líderes mundiais que convertem água do mar em água potável, ou seja, Israel ele virou ali o centro de água, de fornecer água para aquele país, para todo o entorno daquele país, né? E para todo o entorno, né, ali dos países do Oriente Médio. Então, eles foram assinando acordos com Israel para que essa tecnologia que eles têm, hoje eles são o número 1 em fornecer água para o Oriente Médio, ele possa ser desenvolvida, né? E verdadeiramente essa terra árida com o seu Mar Morto, ele torna-se, né, um líder mundial para saciar a sede do mundo, né? Então é fascinante que o outro Israel, que é Jesus, também nos ofereça uma água viva ao mundo, né? E tendo como esse pano de fundo o diagnóstico de Jeremias sobre a nossa sede, eu que quero falar, você desculpa ou esconde a sua sede? Você o esconde ou pratica com disputa religiosa ou de se manter religioso, ou você confessa? Né? O que tem nos impedido de confessar perante o nosso Criador as nossas cisternas quebradas? Né? O que nos causa culpa e vergonha? A abertura dessa mulher, a sua necessidade, a levou a compreender Jesus como Messias. Depois de ficar 2 dias, os aldeãos o entenderam como o Salvador do mundo. Eles percebem que Jesus lhe deu a água viva. Também devia ser o Senhor Deus, porque estava escrito: o Senhor, ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonaram sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão seus nomes escritos no pó, pois abandonarão o Senhor a fonte de água viva. Né? O encontro do poço, ele simboliza o amor de Deus, que alcança e transforma as vidas. Mas a oferta, quando Jesus disse a ela para buscar seu marido e ela estava propositalmente provocando a reconhecer e de admitir que ali ela estava com a sua cisterna quebrada, ela não olhou para isso, mas ela se esforçou em confessar. Né? O que nós não fazemos, né? A todo custo, nós preferimos esconder nossos pecados, esperamos que ninguém veja, mas nós devemos arrepender-se, pois voltem-se para Deus para que os seus pecados estejam cancelados, como diz em Atos 3,19. Por verdade, ele quis dizer ser verdadeiro sobre nós mesmos. Nós não temos que esconder ou desculpar o nosso erro. A notícia maravilhosa é que Deus busca e não rejeitará ninguém que vier com essa honestidade aberta. É a decisão que todos nós devemos tomar, né? Ela tinha essa decisão importante. Ela poderia continuar se escondendo atrás de uma disputa religiosa, como estava acontecendo na época, mas não, ela simplesmente deixou isso. Ela finalmente escolheu admitir sua sede e confessar. Ela não se escondeu mais ao fazer isso, ela se tornou uma crente, né? Ela havia realizado cerimônias religiosas antes, mas agora ela e aqueles em sua aldeia tornaram-se verdadeiros adoradores. Tornar-se um cristão, um adorador, não é simplesmente concordar mentalmente com a doutrina religiosa, embora isso seja importante, mas trata-se de acreditar que a sua promessa de misericórdia é confiável. E, portanto, você não deve mais encobrir esse pecado. Isso é o que Abraão já havia modelado para nós há muito tempo. Ele confiou em sua promessa. Devemos confiar na nossa promessa, independente se já fomos pecadores. Ela era apenas uma mulher comum
que não tinha muito conhecimento bíblico, mas foi capaz de reconhecê-lo. Isso é mesmo incrível. Todos eles sabemos que durante aqueles 3 anos e meio que Jesus trabalhou nessa terra, muitas pessoas tiveram um pequeno contato com ele e, além disso, muitos o ouviram falar. No entanto, poucos foram capazes de reconhecer que ele era o Messias. Mas quando alguém dá o testemunho de que o Senhor veio para declarar a sua palavra, nós devemos seguir esse momento da mulher samaritana e ouvir se a palavra tem autoridade e poder e se é capaz de revelar nossas corrupções que ninguém conhece. Entregar e resolver os nossos problemas e dificuldades para que Deus nos indique o melhor caminho. Eu creio que ao ouvir as palavras do Senhor naquele momento, todos os que têm coração e espírito saberão que é a voz de Deus. Assim como disse o Senhor, venham a mim as ovelhas, ouvem a minha voz e as conheço e elas me seguem. A busca humilde é o requisito que o Senhor nos impõe e também a chave para podermos receber o retorno dele. Então não devemos buscar seus passos. O Senhor é fiel, ele abençoa os pobres de espírito e se compadece daqueles que têm sede de verdade. Se pudermos buscar com humildade, orar mais ao Senhor e seguirmos ativamente os seus passos, então Deus com certeza vai nos guiar e liderar e nos permitir receber a manifestação do Senhor nos dias. Mas e você hoje, como está a sua cisterna? Vazia, rachada? Qual a fonte da sua cisterna? É boa? É ruim? Nós devemos ser cheios da água viva que vem de Cristo, de Jesus. Ele que nos transborda de conhecimento, de sabedoria, de amor e bênção. Devemos ser cheios dessa água, da água que ele nos fornece. Ao bebermos dessa água, jamais teremos sede. A história da mulher samaritana, contada em João 4, ensina que devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, e que devemos estar abertos a ter esse encontro com Deus, para que a adoração seja feita em espírito e em verdade. Não apenas em um local, não apenas na igreja, você pode adorar em qualquer lugar, no carro, na sua casa, com os seus amigos, uma roda, igual estamos fazendo na live. Mas nós devemos estar sempre abertos a ter esse encontro com Deus. Independente se estejamos em pecado, mas se confessarmos diante de Deus, ele está pronto a nos ouvir. Então, que sejamos cheios desse Espírito Santo, que com a fé que aquela mulher teve, possamos ir e compartilhar com os nossos irmãos em Cristo as maravilhas e os feitos do Senhor, que se bebermos dessa água que ele nos fornece, jamais teremos sede. É esse versículo, capítulo, irmãos, que eu deixo para vocês, a parábola, a história da mulher samaritana, para que possamos olhar para dentro de nós. Independente daquilo que estejamos passando, olhe para dentro de você, mas não esqueça que é Ele quem dá a água da vida. É Ele quem sacia nossas sedes, não as sedes que temos no mundo. É claro, é fácil a gente olhar para os nossos irmãos e, poxa, eu queria tanto ter a vida dele, mas é Deus quem nos sacia disso. Não adianta você querer olhar para o seu próximo, olhar e desejar ter aquilo, mas a sede que ele tem, talvez, é a sede de Deus, e Deus dá aquilo que ele precisa. Talvez você olhe e fale que a vida dele é melhor, mas você não está olhando para dentro do seu interior. Olhe para você primeiro e busque a sede insaciável de ter Deus dentro de você. Ele te dará a água da vida. É esse versículo, é essa mensagem que eu deixo para os irmãos, e eu também queria deixar aqui para escutar. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui. Eu quero deixar